Pois é, aí pronto. Aí quando minha mãe virou evangélica, piorou mais ainda, tá? Piorou mais ainda a nossa vida, piorou tudo. Tudo piorou, né? Então, cadê o Deus? Aí eu afrontava ela, né? Eu dizia assim, então, cadê seu Deus? Tá vendo? Só faltava me matar. Então, cadê seu Deus? Que a senhora vai pra igreja todos os dias. Cadê ele? Aí pronto, aí o que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Bom dia! Hoje são 9 de agosto de 2023, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Em meu vídeo de ontem, com o título As Marcas de Jesus, Ternura, Paciência e Moderação, recebi ali atestados de vida, fornecidos por pessoas que frequentam minha página no YouTube. Então aqui 21 pessoas apresentaram atestado de vida, comprovante de que estão vivas. Essas pessoas, obviamente, continuarão a receber a justa aposentadoria paga pelo INSS, que é um órgão federal de muito respeito aqui no Brasil. Então vamos lá. Apresentaram o atestado aí de vida Ângela Oliveira, que mora em Belo Horizonte. Vou conhecer a Ângela Oliveira pessoalmente no final de setembro. Vou fazer uma viagem a Minas Gerais. Ângela Oliveira, Vincenzo, Oséias Costa, Francalino Filho, Daniel Rodrigues, Edson Lemos, José Hermes, Verocati, Everaldo, Tadeu Pedro Fernandes Leite, Canal Nilista Cético, Antônio Carlos Bernardo, Edilina Vieira, o Aldo, o Plauto Leal, Josué Pereira, Tivigla, Edileuza Franca, que mora em Abreu e Lima, no estado de Pernambuco, o José Francisco da Silva e o Henrique Agostinho Silvério. O homem, o Henrique, profissional do desenho, Henrique Agostinho Silvério, ele mora em São Bernardo do Campo. É professor, artista no desenho. Foi o Henrique Agostinho Silvério que fez aqui este belo desenho em que aparece aí eu e o grande Elvis Aaron Presley, lá dos Estados Unidos, grande Elvis. O Henrique Agostinho Silvério me presenteou aqui com este desenho. Se você está precisando de um profissional do desenho, entre em contato com o Henrique Agostinho Silvério. Ele, todos os dias, ele comenta aqui em meus vídeos diários. Certinho, gente? Muito bem. Então esse vídeo aí, As Marcas de Jesus, Ternura, Paciência e Moderação, mostrei isso aí ontem, né? O vídeo, que é o 24º vídeo de uma série, né? Allan Kardec e os 4 Evangelhos. Estou aqui mostrando como pensava o espírita Allan Kardec, interpretando os 4 Evangelhos que estão no Novo Testamento. Já estamos aí com 24 vídeos. Depois vamos para o 25º. Vou aqui fazer um hiato para mais uma vez trazer aqui ao quadro um comentário feito por uma internauta. Ela mostrando a vida religiosa cristã na residência dela, que é a Maria Sena. Também vou conhecer a Maria Sena no final de setembro do mês que vem. Vou conhecer a Maria Sena. Ela mora em Itabira, Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. Vou lá conhecer a Maria Sena
e o Sebastião Hilário. Muito bem. Então aqui eu trouxe para o quadro mais um pouquinho aqui de uma experiência religiosa cristã dentro de um lar, trazendo a desarmonia familiar, o cristianismo. E vou trazer aqui mais um exemplo prático fornecido pela Maria Sena. Antes de entrar aqui no quadro, quero dizer o seguinte: qualquer pessoa mediana não precisa ser uma pessoa inteligentíssima. Não. Qualquer pessoa comum sabe muito bem que o homem, as três criações do homem que agregam o maior índice de ódio, de fanatismo, as três maiores criações do homem são religião, futebol e política. Essas três áreas criadas pelo homem são as que agregam o maior índice de fanatismo. A pior, a religião, traz mais ódio, traz mais guerra, conflitos, a religião. Em segundo lugar, o futebol. E em terceiro lugar, a política. Traz também muito ódio. Muito cuidado com essas três criações do homem. Religião é a pior criação do homem. A religião traz ódio, exploração financeira, lavagem cerebral, etc. A religião. Uma pessoa, se você, meu amigo, que está assistindo a esse vídeo, se você perguntar a um professor de história sobre a religião, ele vai dizer o seguinte, que a quase totalidade das guerras existentes na história do homem, a quase totalidade, foram guerras de cunho religioso. Qualquer professor de história sabe disso. Qualquer professor de história sabe disso. A quase totalidade das guerras criadas pelo homem foram guerras de cunho religioso. Daí você vê o que a religião faz com as pessoas. E aí, em menor escala, temos o futebol, não é? Aqui no Brasil, a gente vê aí, às vezes, dois times jogando aí em um estádio vazio, portões fechados. Por quê? A gente vê muito aqui no Brasil, não é? Dois times jogando ali no estádio, grande, Maracanã, e as portas fechadas, nenhum torcedor. Por quê? Por causa de violência. Quando acontece violência, torcedores aí brigando com torcedores, agredindo jogadores, aí vem a punição. Vários jogos com os portões fechados. Viu aí? O ódio que o futebol traz? Muito cuidado aí com o futebol. Entendeu? A gente vê muito aí. Agora mesmo, recentemente, um torcedor aí do Flamengo, uma pessoa muito má, jogou uma garrafa, matando uma jovem torcedora do Palmeiras. Agora, recente. O cara está até preso já. Jogou uma garrafa para matar, aí atingiu uma pessoa e matou. Uma jovem, a garrafa pegou na garganta da jovem, torcedora do Palmeiras, e o cara torcedor do Flamengo. Veja aí como o futebol traz ódio aí. Muito cuidado com o futebol. Viu aí? Política, a mesma coisa. Você vê aí, agora nas eleições, não é? Torcedores aí, fanáticos, torcedores do Jair Bolsonaro. Você vê agora na política aí, o que eles fizeram aqui em Brasília, muitos estão presos, 30 anos de prisão e vão perder bens, patrimônio, vão perder bens, casas, carros, para pagarem os prejuízos causados por eles. Viu aí como a política traz ódio também? Torcedores aí, eleitores de Jair Bolsonaro, usando a Bíblia e praticando maldades por aí. Aconteceu um caso lá no Paraná, um eleitor de Lula estava comemorando o aniversário e ali apareceu um eleitor de Jair Bolsonaro, louco, viu lá os petistas comemorando o aniversário. Esse eleitor de Jair Bolsonaro, maluco, foi à residência dele, pegou o revólver,
Veja, para fazer a maldade, só por causa de política. Então você vê que as 3 maiores criações do homem, que trazem o maior grau de fanatismo, ódio, é a religião, em primeiro lugar. Depois o futebol e depois a política. Certinho? É isso aí. Então vou aqui mostrar mais um caso prático em que o cristianismo aí entra nas famílias para trazer a desunião familiar, ódio entre pessoas que moram sob o mesmo teto. E aqui com a palavra a Maria Sena. Vamos lá. Vamos aí à esquerda lá acima. Maria Sena. A Maria Sena mora em Itabira, terra em que nasceu Carlos Drummond de Andrade, Minas Gerais. Maria Sena. Como eu já disse no início do vídeo, pretendo agora no final de setembro, mês que vem, no final, lá para o dia 25, farei uma viagem a Minas Gerais. Vou aí conhecer as cidades envolvidas na Inconfidência Mineira, Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, e vou dar uma esticada em Belo Horizonte e também vou a Itabira, terra de Carlos Drummond, fazer ali uns vídeos e vou trazer para meu canal aí as imagens das cidades para que você conheça melhor. Muito bem, então Maria Sena, ela mora em Itabira, Minas Gerais. E aí ela escreveu um pouquinho sobre o que o cristianismo faz aí na família dela. Então vamos lá. Ela escreve assim, veja aí, ó. Ela escreve assim: o caso da Sônia se parece com o da minha irmã. Ela, a irmã da Maria Sena, não é? Ela e os filhos eram testemunhas de Jeová. Quando meu sobrinho começou a pesquisar sobre a religião, resolveu sair da igreja. Com isso, a mãe dele parou de conversar com ele, porque essa é a doutrina da igreja. Passado algum tempo, minha irmã saiu também. Hoje, eles não seguem nenhuma religião e vivem em paz. Mas é um pé de guerra, porque alguns da minha família são da igreja Deus é Amor, outros da Assembleia de Deus. Alguns vão em qualquer igreja, e tinha os que eram testemunhas de Jeová. Já eu sou quase uma ateia, porque melhor ser ateia do que falar para um membro da família que ele está com demônio ou vai queimar no lago do fogo ardente para toda a eternidade. E a Maria Sena continua acima aí, veja aí, à direita. Ao invés das religiões trazerem harmonia entre os povos, já que falam que Deus é amor e Jesus o alicerce da família, trazem desavença, separação. Muito bem, gente. Eis aí o que traz a Maria Sena. Veja aí, no início do texto dela, ela diz assim, veja aí à esquerda: o caso da Sônia se parece com o da minha irmã. Que Sônia é essa aí? A que Sônia a Maria Sena está se referindo, hein? Ela está se referindo à Sônia, que mora hoje, uma brasileira, fisioterapeuta aposentada, brasileira que mora em Viena, na capital da Áustria, onde Sigmund Freud trabalhou durante muitos anos e hoje é um museu dele lá em Viena. Então a Sônia, essa brasileira que mora lá, ela escreve aí frequentemente em minha página no YouTube, então ela mostrou ali, né, que ela é discriminada dentro de casa pelos irmãos evangélicos, que dizem que ela, quando morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. Uma irmã, ouvindo isso dos próprios irmãos, apenas por causa da religião,
cristianismo. Uma irmã ouvindo esse absurdo dos irmãos. Repito, apenas por causa da religião. Se eles não fossem cristãos, eles não fariam isso com a própria irmã. Então veja aí o problema da religião. Então é essa Sônia aí, que mora em Viena. A Maria Sena assistiu ao vídeo em que eu analisei o comentário da Sônia, e aí a Maria Sena está dizendo que o caso que acontece na família da Sônia se parece com o que acontecia na casa da irmã da própria Maria Sena. Então vamos aí à explicação à direita, na chave aí. Eu sempre uso chave porque é um recurso pedagógico muito importante, a chave, porque você visualiza a coisa com mais profundidade. Então veja, eu fiz uma chave aí à direita, escrito aí, ó, Maria Sena. E aí eu fiz um resumo do que ela escreve aí no texto. Então vamos aí à chave. O primeiro ponto na chave aí é irmã e filhos. A Maria Sena está mostrando aí o caso que acontecia na casa da irmã dela. A irmã dela que tem filhos. Então veja, a irmã da Maria Sena e os filhos dela eram das Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová, mais uma religião cristã, Testemunhas de Jeová, fundada por um lunático, Charles Taze Russell, fundada nos Estados Unidos. Então, mais uma fantasia cristã, Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová são muito conhecidas. São aquelas pessoas que frequentam aí, batem nas casas dos outros, principalmente no domingo pela manhã. Ficam acordando trabalhadores que estão descansando. Então, membros dessa igreja, dessa ilusão cristã, chamada Testemunhas de Jeová, batem nas casas das pessoas, domingo pela manhã, dando ali folhetos das igrejas, a fim de aumentar o número de fiéis. Testemunhas de Jeová, mais uma igreja cristã milionária. E também são conhecidos, Testemunhas de Jeová, por aquele absurdo, não é? Eles não aceitam transfusão de sangue. Dizem que o Deus hebreu da Bíblia é contra a transfusão de sangue. Uma loucura total. Então veja, uma religião contra a transfusão de sangue, contra a doação de sangue. Você vê por aí hospitais fazendo campanhas aqui no Brasil em busca de sangue aí para salvar pessoas acidentadas, não é? Doar sangue é um ato de amor. Só que essa religião maluca, Testemunhas de Jeová, é contra a doação de sangue. É isso aí que a religião faz com as pessoas. A religião, como dizia Freud, conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. Como é que uma pessoa é contra a doação de sangue, que salva pessoas? Pois as Testemunhas de Jeová são contra a doação de sangue. Vamos lá. Então veja, a irmã da Maria Sena, que mora em Itabira, também, Minas Gerais, e os filhos eram membros das Testemunhas de Jeová. E aí, o segundo ponto na chave. Um filho começou a estudar sobre a igreja, a religião, e resolveu sair da igreja. Ele abandonou aí as Testemunhas de Jeová. Veja aí na chave. Um filho da irmã da Maria Sena. E aí o terceiro ponto. A mãe desse filho que abandonou a igreja, veja aí, na chave. A mãe parou de conversar com o filho. Viu aí? É isso que a religião faz. A religião, e aí o cristianismo aqui, traz desarmonia familiar, traz ódio entre familiares, principalmente o cristianismo evangélico, que é mais fanático que o cristianismo católico. Então veja aí, a mãe, a irmã da Maria Sena, veja bem, apenas porque o filho dela
deixou a igreja, abandonou a igreja. A mãe, veja, parou de conversar com o filho. Veja aí o absurdo. Uma mãe deixar de conversar com o próprio filho, cara. Só mesmo uma religião para fazer isso. Viu aí? A mãe parou de conversar com o filho dela porque o filho não quis mais ser membro da igreja frequentada pela mãe. Viu aí? Como a religião traz ódio, desarmonia familiar. Aí está o exemplo. Mais um exemplo aqui, prático, real, aqui vivenciado na família da Maria Sena. Apenas por causa da religião. E aí ela diz, continua aí no quarto ponto da chave. Depois, a mãe saiu também da igreja. E aí, a família ficou em paz. Olha aí. Então, veja, a irmã da Maria Sena e os filhos eram membros das Testemunhas de Jeová, igreja cristã. E aí um filho começou a estudar, começou a raciocinar, não deu outra, saiu da igreja o filho. Isso foi o suficiente para a mãe parar de conversar com o filho, só porque o filho deixou a igreja. Viu aí o que a religião traz, o cristianismo? E aí diz, depois a própria mãe também saiu da igreja. E aí, quando a mãe saiu da igreja e os filhos também, aí a Maria Sena diz que aí começou a paz na família. Viu aí? Porque eles deixaram aí o fanatismo cristão. Viu aí? A família ficou em paz quando a mãe e os filhos deixaram a igreja. Viu aí? A paz voltou para a família. É fácil ver que religião traz ódio, exploração financeira, lavagem cerebral para seus fiéis. Viu aí? Viu aí? Bastou a família deixar as testemunhas de Jeová, a mãe e os filhos, para que a paz retornasse àquele lar. Muito bem. E aí no finalzinho, a Maria Sena diz assim, veja na chave aí, ela diz que é horrível dizer a um irmão que, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. A Maria Sena tem razão. É horrível, é hediondo um irmão dizer ao outro que, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno, pelo simples fato de o outro irmão não acreditar em Jesus, não aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Isso é uma coisa horrível e é a propaganda principal do cristianismo. Se você tirar isso do cristianismo, acabou-se o cristianismo. Mas o cristianismo, na verdade, propaga a separação familiar. Pastores evangélicos, padres, enganam os fiéis, dizendo que Jesus é o alicerce da família. Isso é mentira. Os casos da vida prática diários no Brasil e fora mostram o contrário. Entendeu? O Jesus que está presente nos 4 evangelhos, ali sempre digo, não é um Jesus, um ser humano, com 2 olhos, nariz, 2 orelhas e boca. Não. Ali são vários escritores cristãos, pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, que escreveram o que está nos 4 evangelhos e jogaram tudo para uma pessoa só, um Jesus. Daí as contradições. As pessoas não pensam do mesmo jeito, pessoas pensam diferente. Então, pontos de vista diferentes. Quando um cristão que não conhece a Bíblia, ele lê lá uma palavra atribuída a Jesus, ele pensa que foi Jesus que disse mesmo. Não, escritores ali escreveram aquilo e colocaram na boca de Jesus. E aí vêm as contradições, porque são várias pessoas com pontos de vista diferentes e aí atribuindo a uma só pessoa. Daí os problemas. Então veja,
A propaganda maior do cristianismo é essa, não tem para onde correr. E Jesus foi atribuído a Jesus. Aquela pessoa que não aceitará Jesus, que não crê em Jesus, aquela pessoa, quando morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. Isso é a propaganda principal do cristianismo. Pastores evangélicos e padres enganam os fiéis. Isso é uma desonestidade intelectual. Então veja, essa propaganda horrível, esse ódio horrível que a gente vê na vida diária dentro aí do cristianismo, nas famílias, aqui em Brasília eu conheço várias famílias infelizes por causa do cristianismo e principalmente o cristianismo evangélico. Eu, Eustáquio, nasci em Sobral, terra do cantor Belchior. Como sempre digo aqui, nasci numa família cristã católica. Os católicos não são fanáticos. Eu tive, então, o privilégio de ter nascido numa família sem essa marca da religião. Meus familiares eram cristãos católicos. E na minha família, quase ninguém ia à igreja, a missas, não. Então eram católicos apenas não praticantes. Entendeu? Uma família feliz, porque não estava presa à religião mesmo, à religião alguma, e muito menos ao cristianismo. Eram cristãos católicos, são cristãos católicos até hoje, meus familiares, mas nada de fanatismo. Jamais um irmão disse ao outro que ele está com demônio, que será queimado no inferno, no fogo eterno do inferno, quando morrer, por não acreditar em Jesus. Entendeu? Nunca ouvi isso de um irmão. Jamais. Então nasci num lar feliz. Entendeu? É um absurdo um irmão dizer ao outro, um irmão cristão dizer a um irmão que não é cristão, que ele vai morrer queimado eternamente no fogo do inferno. Sofrimento eterno. Jesus pregava isso aí. Veja, pastores evangélicos dizem aí que Jesus é o alicerce da família, que Jesus foi o maior propagandista da paz familiar. Isso é mentira. Os próprios evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, provam que pastores evangélicos e padres estão mentindo, enganando fiéis, porque esses fiéis não estudam o Novo Testamento. Então veja aí, abaixo, a propaganda atribuída a Jesus. Não sou eu que estou inventando isso aí. Está nos 4 evangelhos e Jesus aí falando. Jesus propagando esse terror aí familiar. Veja, repito, não sou eu que estou inventando isso aí. É atribuído a Jesus. E aí está a propaganda contra a família. É por isso que na família cristã aí da Maria Sena, a mãe dela, a irmã dela e os filhos ali, testemunhas de Jeová, o filho abandonou a igreja e ela passou a não conversar com o filho. Viu aí? A desunião familiar trazida pelo cristianismo. Viu aí a prova? Pois bem, isso aí é o resultado de quê? Porque a irmã da Maria Sena deixou de falar com o filho dela quando ele abandonou o cristianismo. Por quê? Aí está, por causa da propaganda de Jesus, que era a favor da desunião familiar. Você entendeu? Veja abaixo aí, Jesus de novo. Eu trouxe apenas, por causa do tamanho do quadro, apenas 3 passagens aí. Nessas 3 passagens, Jesus aí pregando contra a paz familiar. Viu aí? Vamos lá, veja aí na chave abaixo, à direita. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Está atribuído a Jesus isso aí, ó. Atribuído, hein? Jesus dizendo assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Viu aí, gente? Essa propaganda é contra a união familiar.
Jesus aí, uma pessoa que escreveu isso aí, atribuindo a um certo Jesus, esse cristão que escreveu isso aí, não tinha ideia alguma do que é amor, e muito menos o amor de um pai para os filhos e o amor de filhos para o pai. Não tem a mínima noção esse cristão aí. Aí escreveu essa monstruosidade, exigindo amor mais para Jesus do que para os próprios pais, do que os próprios filhos. É um absurdo alguém dizer isso. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é um absurdo. Isso aí é uma propaganda contra a união familiar. Viu aí? O próprio Jesus aí, isso aí atribuído a Jesus, contra a união familiar. E aí Jesus também continua lá, vamos lá, na chave aí, em Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30. Também essa monstruosidade aí atribuída a Jesus. Diz assim, tornou Jesus, olha aí, Jesus dizendo, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo por vir, a vida eterna. Veja aí, mais uma propaganda de Jesus, atribuída a Jesus, palavras atribuídas a Jesus aí, mais uma propaganda contra a união familiar. E os pastores evangélicos e padres ainda dizem que Jesus é o alicerce da família. Isso aí é para enganar pessoas otárias, pessoas que são manipuladas, que passam por lavagem cerebral. O discurso de Jesus, repito, nos 4 evangelhos, é um discurso contra a união familiar. E aí está mais um exemplo, no evangelho de Marcos aí. Jesus diz assim, veja aí, vou deixar aqui mais claro para você. Jesus está dizendo o seguinte, que aquela pessoa, um pai, vamos aí, aquele pai, veja aí, casado com filhos, aquele pai, Jesus dizendo, hein? Aquele pai que deixar sua casa, abandonar, veja aí, abandonar sua esposa, abandonar seus filhos, em nome de Jesus e por amor ao Evangelho, Jesus está dizendo que esse pai que abandonou a esposa e os filhos só receberá coisas boas. Não só na vida presente, receberá o dobro de casas, de esposa, veja que loucura, de filhos, e quando esse pai morrer, ele vai ganhar a vida eterna, justamente por ter abandonado a esposa e os filhos. Você entendeu, meu amigo? Você aí que é cristão, que é cristã, desculpe-me, mas você está conhecendo a verdade dos evangelhos, a verdade escondida de você por pastores e padres. Repito, a mensagem de Jesus as mensagens de Jesus atribuídas a ele nos 4 evangelhos são mensagens contra a união familiar. É por isso que você vê aí a Maria Sena, a família dela, passando por isso aí. A mãe deixou de conversar com o filho apenas porque o filho abandonou a igreja. Viu aí? A mãe seguindo a orientação de Jesus. Jesus dizendo, a mãe que abandonar o esposo, os filhos, em nome de Jesus, por amor a ele, essa mãe receberá o cêntuplo, ou seja, receberá muito mais na própria vida aqui na terra. E essa mãe, quando morrer, ganhará a vida eterna, justamente por ter abandonado a família. Viu aí? Uma propaganda contra a união familiar. Viu aí, gente? Isso aí é de uma monstruosidade sem fim.
mas é a verdade que eu estou mostrando aqui. Aqui eu trabalho com a verdade. Eu sou uma pessoa intelectualmente honesta, não sou desonesto. Então aqui é a verdade. As mensagens de Jesus atribuídas a ele, veja bem, nos 4 evangelhos, são mensagens contra a união familiar. Viu aí? E veja agora outra passagem aí, em Lucas, capítulo 16, versículo 16. Está escrito assim, veja, isso aí que está no evangelho de Lucas é naquela fantasia, né? Jesus aí, depois de morto, voltou a viver, ressuscitação, ressurreição, não é isso? Isso. Nunca houve na história do homem ressurreição. Nunca na história do planeta Terra uma pessoa morreu e voltou a viver, entendeu? Isso aí, a ressurreição é uma criação humana. Ela está em livros religiosos e em filmes de terror, como o filme de Drácula. Eu gostava de assistir aos filmes de Drácula. Drácula morria e ressuscitava. Então, ressurreição, a pessoa morreu e voltou a viver, isso aí só em livros religiosos, no caso aí a Bíblia, e em filmes de terror, em Hollywood, não é? Em filmes de terror, você vê aí pessoas se ressuscitando. Então veja, em Lucas aí, capítulo 16, versículo 16, Jesus diz aí aos discípulos dele assim, ó. Veja aí abaixo, no quadro. Veja, não estou inventando, hein? Isso aí é atribuído a Jesus. Ele diz assim, quem crer, olha aí, e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Viu aí? Veja que absurdo. Jesus está dizendo aí o seguinte, aquela pessoa que não acreditar nele como seu salvador pessoal, essa pessoa, quando morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. Não vai morrer, não. Jesus aí aplica um negócio pior. A pessoa não vai morrer. Ficar livre de dores, não. Vai ficar viva, sendo queimada eternamente no fogo do inferno. E os cristãos dizem que Jesus é amor. Veja que absurdo. Você, amigo internauta, que está assistindo a esse vídeo, você é um budista, por exemplo, não crê em Jesus, não vê Jesus como seu salvador pessoal. Você, por mais que seja um filho bom, você budista, segundo a visão aí do cristianismo, quando morrer, você será queimado eternamente no fogo do inferno, apenas porque não acreditou em Jesus. Viu aí o absurdo? Se você, meu amigo, é adepto do islamismo, seguidor de Maomé, o Deus Alá, você, segundo o cristianismo, também será queimado eternamente no fogo do inferno, por não crer em Jesus. É o mesmo absurdo de uma pessoa dizer assim, eu torço pelo Flamengo. Se o meu filho torce pelo Fluminense, quando morrer, meu filho será queimado eternamente no fogo do inferno, por não torcer pelo mesmo time que eu torço. É o mesmo absurdo. E isso aí é atribuído a quem? A Hitler? Não. A Stalin? Não. A Fidel Castro? Não. A Vladimir Putin? Não. Isso aí é atribuído a quem? A Jesus. E os pastores evangélicos e padres ainda têm a coragem de dizer que Jesus é o alicerce da família. Gente, isso é para brincar com a boa fé das pessoas, aquelas pessoas humildes que não leem, que não têm acesso ao conhecimento, entendeu? Que não gostam de ler. Essas aí são facilmente enganadas. Certinho, gente? Então é isso aí, ó. A propaganda de Jesus, atribuída a Jesus, presente aí nos 4 evangelhos, é uma propaganda de Jesus contra a união familiar. É por isso que as famílias cristãs aí, muitas famílias cristãs, passam por esse problema aí dentro de casa. A mãe parando de conversar com o filho, porque o filho
não abandonou uma igreja cristã. O filho se revoltando com o pai, porque o pai não frequenta a igreja cristã frequentada pelo filho. É tão simples a gente ver isso. Os exemplos práticos mostram isso, que a religião traz desarmonia familiar. E aí está a Maria Sena trazendo mais um exemplo aí na família dela. E em minha página no YouTube, inúmeras pessoas escrevendo aí problemas em sua família por causa do cristianismo. Isso é a realidade. Isso é a realidade. Quem está dentro de uma religião fica cega. Fica cego. Não vê isso aí. É preciso que alguém explique isso. Entendeu? Então aí a Maria Sena está de parabéns por ter aí revelado mais um problema religioso na família dela. E isso aí só muda de endereço. É assim na família da Maria Sena, em Itabira, é assim em famílias cristãs em Sobral, onde eu nasci, em Fortaleza, em Brasília e em qualquer lugar do planeta. Veja, religião traz exploração financeira, lavagem cerebral, desunião familiar, veja, ódio entre as pessoas. É isso aí que a religião traz. Certinho, gente? Eis aí a verdade. Eis a verdade. Mais um vídeo e muito obrigado.